É importante a gente, né, falar dos alimentos no contexto geral, porque a grande maioria das pessoas, elas misturam tudo. É né? verdade. Você abre a porta da geladeira, você olha lá no setor de verduras, de legumes, está tudo jogado. Aí você vê batata do lado de cebola, do lado do brócolis, do lado da maçã. Não pode. Não pode, porque tem uma série de alimentos que produzem alguns gases que pode até acelerar o amadurecimento de outros. Então, por exemplo, uma maçã. A maçã é uma fruta fantástica, né? Todo mundo sabe. Como que a gente conserva ela melhor forma? Pelo menos os primeiros 15 dias fora da geladeira. Tá. Colocou na geladeira, ela produz um gás que chama gás etileno. Ele é insípido, é inodoro, não faz mal nenhum pra gente. Só que ele acelera o amadurecimento, por exemplo, do brócolis. Então, o brócolis vai começar a amarelar se ficar próximo de uma maçã. Então não pode deixar o brócolis na geladeira do lado da maçã. Nem do lado da banana. Também não. Exatamente. Por que banana também é uma fruta que você coloca na geladeira, a casca começa a amarelar, a ficar preta, na verdade, né? Ela apetrecha. Porque também ela é muito sensível ao gás etileno. E a banana, ela produz o gás e é super sensível a ele. Tá. A pera também. Nossa. Né? Então são tipos de alimentos que a gente tem que ficar muito ligado de que forma que você pode de fato armazená-los, de que forma guardar ele. Por exemplo, compramos lá as maçãs. Tem que tirar do saquinho ou deixa naquele saquinho quando a gente compra do supermercado? Todo alimento, de certa forma, ele precisa respirar. Tá. A passagem de ar entre o alimento é muito importante. Para quê? Para ele não apodrecer logo. Uhum. E aí você tem alimentos que são mais sensíveis à umidade e você tem os menos sensíveis. Certo. Tá? Então depende. No caso da maçã, o ideal é você tirar, deixar ela respirar e quando você colocar na geladeira, você pode colocar no saquinho. E geralmente o que a gente até faz? A gente fura o saquinho. Quanto tempo? Para ela respirar. Mas quanto tempo ela sobrevive então fora da geladeira? Em torno de 15 dias, você pode deixar completamente fora da geladeira. Ela vai manter principalmente o sabor, a textura, ela não vai ter alteração de propriedade nutricional dela. E depois você pode deixar na geladeira mais uns 15 dias, umas 3 semanas. Só que eu posso colocar a maçã do lado da pera, as duas fora do saquinho, e do lado do pêssego, do lado... Então, isso também depende. É a questão do etileno. É uma das frutas que mais produz gás etileno. Tá. Então, dependendo da fruta, ela pode acelerar o processo de amadurecimento da outra. Maçã com pera na geladeira vai começar a ver... Nota que a casca da pera, ela também vai ficando pretinha. Né? E mole. Por quê? Porque ela vai amadurecer mais rápido. Na verdade, o que é o processo de amadurecer mais rápido? Você pega a banana, você pega a pera, são alimentos que são ricos em sacarose, que é um disacarídeo. Esse amadurecer, o que acontece? Esse disacarídeo, ele começa a ser quebrado, e aí começa a formar moléculas de frutose e de glicose. Por isso que você pega uma banana mais madura, ela é mais doce. Uma pera mais madura, ela é mais doce. Entendi. Percebe? Então, você vai acelerar esse processo. Tá, então colocar ali na fruteirinha, na primeira gavetinha, maçã, gavetinha de baixo, pera, gavetinha de baixo, assim por diante. Por aí. O ideal é não deixar tudo junto, não, tá? Dentre os alimentos, um alimento que chama muita atenção é exatamente o brócolis. Vamos fazer a experiência do brócolis. O que a gente comete de erro com o coitado do brócolis? Então, na verdade, o brócolis, ele faz parte de um grupo, tá? De vegetais, né? Ele é uma flor, por incrível que pareça, junto com o couve-flor, com a alcachofra. E ele é um tipo de alimento que ele estraga muito rápido, tá? Então, tem algumas dicas que são importantes, que servem tanto para o próprio couve-flor. Ok? Que a gente pode usar. Então, pode colocar ele aqui, ó. Né? Então, por exemplo... Vou mostrar ao vivo, olha lá. Toda vez que você vai no mercado, você já deve ter notado que quando você passa no setor de verduras, de legumes, elas estão tudo molhadinhas. Sim. Então, de repente, você não tem muito tempo. Você quer guardar o brócolis assim, na forma in natura, na sua geladeira. O que você pode fazer? Posso pegar esse sprayzinho? Sim. Olha, um sprayzinho, né? É óbvio que isso aqui é uma embalagem que não tinha nenhum produto de limpeza, uma embalagem nova, né? Porque muita gente tem a ideia de reciclar e fica, né? Não dá para usar produto de limpeza para pôr em comida. É verdade. Né? Então, o que você pode fazer? No mercado, uma técnica que se usa muito para que esse vegetal dure mais, eles borrifam a água em cima. Tá vendo? Só o fato de você borrifar, não pode pôr muito também, porque ele adora umidade. Tá. Mas você coloca, dá uma borrifadinha de água e aí, Carol, deixa eu pegar um papelzinho toalha aqui. Quando você for guardar na geladeira, você só coloca o papel por cima e trava ele aqui embaixo. Não aperta muito, por quê? Porque se eu apertar muito, eu vou abafar esse brócolis também. E saquinho nem pensar. Saquinho não, a não ser que seja furado, que é uma coisa que pouca gente faz. Quer ver um exemplo? Vamos lembrar da maçã de novo, que a gente comentou dela.
Tem produtos, né, maçã hoje você compra de algumas marcas, né, comercial mesmo, que vem até em sacola, você vê que ela é toda furadinha. Aquela é. É para aumentar o tempo de conservação dela. Aí pode. Aí pode, ok. Tá. É igual o brócolis, tá? Eu posso colocar até no saquinho, coloco, mas eu tenho que furar. E todo dia você tem que lembrar de borrifar um pouco de água. Para ele durar mais. Para ele durar mais. E aí vai para geladeira. Tá? Aí vai para geladeira, ele vai durar lá mais ou menos uns 3 dias. Tá, mas se a gente quiser fazer uma coisa ainda mais legal? Dá pra fazer um monte de coisa legal. O brócolis, vamos tirar ele aqui, vamos aproveitar assim tá fácil, mesmo, né? Já deu pra saber que tá fácil. Tá super mas tem fácil. Que tirar daquela embalagenzinha, que ele vem naquela embalagenzinha muitas vezes, né? Com papel filme. Tem que tirar ele completamente, tá? Uma coisa que é interessante de citar também do brócolis e também do couve-flor é que eles têm o talo, tá? Certo. Aqui eu já desprezei o talo exatamente porque, né, a gente ia falar mais sobre as florzinhas, mas o talo também ele é bastante útil. Existe até uma modalidade, a gente usa muito uma receita de arroz fit, né, onde a gente pode combinar para você, que é bem interessante, que a gente usa o talo. Você pode pegar aquele talo, colocar no mixer, bater no mixer, ele vai ficar bem pequenininho, como se fosse arroz. Você coloca numa vasilhinha, cobre com aquele filme, sem colocar água, nada, fura, põe no micro-ondas por 5 minutos. Vira um arrozinho. Ele vira um arrozinho. Só o talo? Só o talo. Gente, só o talo dele. Só o talo. Legal. Não são nem as florzinhas nesse caso. Só o talo. Só o talinho. Tá. E aí, como que a gente pode fazer também uma outra opção de guardar esse brócolis? Como o brócolis geralmente a gente compra, né? Você vê que o volume é bastante, você não faz tudo de uma vez não só. É verdade. Né? A gente pode congelar esse brócolis simplesmente. Sério? Seríssimo. Muita gente me pergunta, Zanuto, se eu comprar aquele brócolis congelado, as propriedades nutricionais vão embora? Gente, não vai. Tá? O brócolis e o couve-flor, eles aguentam muito uma temperatura baixa. Só que a gente tem que dar um choque térmico nele, né, para parar essa questão do cozimento do brócolis, e aí a gente pode armazenar. E como é que a gente faz isso? É muito simples, né? A gente pode cortar, aqui eu já dei uma adiantada, né? A gente corta esse brócolis, as arvorezinhas dele. Tá. Vou trazer esse aqui para cá. Separa. A gente separa bonitinho as arvorezinhas do nosso brócolis. Né? A gente pode separar todas elas. Ah, pode separar? Deve separar, ó, uma a uma. A gente separa bem essas arvorezinhas, né? Tá. Então a gente vai espalhar bem elas. Vamos pegar essas. Separa. Deixa eu colocar essa aqui de isso. Aí a gente faz essas daqui. Pra cá, Carolzinha. Pronto. E aí o que a gente faz? A gente dá um choque térmico. Na verdade, a gente chama esse processo de branqueamento. Tá. Então você pega esse brócolis, você vai colocar cru, tá? Você vai colocar ele numa água que está fervendo, numa água quente. Então você vai lá e despeja simplesmente ele. Eu vou colocar alguns porque depois vai ficar ruim pra gente tirar. Você coloca ele aqui numa água fervente, tá? Colocou na água fervente no máximo por 2 minutos, para que ele não cozinhe. Esse processo chamado de branqueamento, o que ele vai garantir? As propriedades nutricionais do brócolis, vai garantir a textura, a cor dele também e o sabor. Olha. Então ele vai ficar verdinho quando você descongelar e tudo mais. Ficou 2 minutinhos na água quente, a gente tira, vamos supor que eu peguei daqui e eu coloco na água com gelo. Isso aqui interrompe imediatamente o processo de cocção do brócolis. Ele para de ser cozido, tá? Ficou aqui no gelinho um pouquinho, eu vou tirar esse brócolis também e aí sim eu posso armazenar naqueles saquinhos convencionais, que são os saquinhos onde a gente põe a comidinha mesmo no freezer. Pra poder congelar. Tirei. E o que é importante? Tem que secar bem. Exatamente. Então a gente coloca lá o papelzinho toalha novamente, né? Tira o brócolis, seca arvorezinha por arvorezinha, então você vai deixar ele bem sequinho. Por que deixar o brócolis bem seco? Né? A gente vai falar do morango daqui a pouquinho, mas é o mesmo princípio. Toda vez que você for congelar um alimento, se ele tiver com muita água, a água vira gelo. E aí o que acontece? Quando você descongela, vai estar aquela crosta de gelo, ele vai ficar aguado, literalmente. Mas que legal saber que a gente pode congelar, então em vários saquinhos você vai ter brócolis por muito tempo. Né? Geralmente no freezer o brócolis aguenta tranquilamente até 3 meses. Tá? Existem pessoas que deixam até mais. Eu confesso que eu já deixei brócolis até 6 meses na geladeira e comi, não senti diferença alguma. Couve-flor igualzinho. Igualzinho, tá? Que dica bacana. E a alcachofra também, você pode fazer da mesma forma, congelada da mesma forma. Você dá um choque térmico. Mas aí não precisa cortar ela inteira. Você faz ela inteira e coloca das mesmas formas, no saquinho, põe pra congelar. Resolve o problema. Adorei! Mas já tem perguntinha do público pra você. Olha lá quem escreveu pra gente, vamos ver. Na tela a perguntinha da Fernanda. Fernandinha Salvador. Beijo pra você. Qual a diferença? Normalmente, o que tem nessas conservas? Uma das maneiras que você pode utilizar para conservar alimento, né? Ou você coloca sal, ou você pode colocar açúcares.
Por quê? Como que a gente faz para matar bactérias, né, que podem contaminar um alimento? Você altera a osmolaridade do meio. Tá. Então, geralmente, o alimento em conserva, você faz uma salmoura. Então, é água com sal. Tá. Né? Você pode notar que você come um pepino em conserva, ele é salgadinho. Tem muito sal ali. Tem bastante. Por quê? Para que essa bactéria, se tivesse ali contaminando, ela morresse. Então, essa é a diferença. Da horta, você vai ter um alimento in natura, fresquinho, sem nenhuma interferência. Tá. E, geralmente, em conserva, são alimentos ou salgados ou doces, né? Você pode conservar, por exemplo, morangos fazendo uma geleia. Usando açúcar para forrar, né, a travessinha onde você vai guardar. Tá. Então, você pode usar os dois. Ambos vão mexer com a osmolaridade da bactéria, do meio, e essa bactéria morre. Então, essa é a diferença. O ideal, caso a gente queira consumir esses produtos, é lavar o alimento. Sempre, sempre. Todo alimento, antes de ser consumido, ele deve ser lavado. Mesmo o palmito que está ali, no coisa, a azeitona, o pepino e conserva. Tudo. Porque embora está hermeticamente fechado, às vezes aquilo ficou muito tempo naquela salmoura. Tá. E aí isso também pode afetar o sabor. É o lance de você sentir mais salgado. Entendi. Então é legal de você lavar, dar uma limpada. Isso é E aí não tem importante. problema, não quer dizer que vai fazer mal. Não. Lavando a gente já diminui essa quantidade Não de tem sal. problema, né? sim, exatamente. Vamos para nossa saladinha agora? Vamos, Carol. Salada também é um item que muita gente erra. Então assim, é muito comum também, né? Você chegar da feira, pega aquele maço, né, de alface e soca na geladeira e aí... saco lá. Do saquinho, e ainda tem aquele negócio de colocar, né, com a raiz pro fundo da geladeira, que dura mais tempo. Isso é mito? É mito, né? Na verdade, o que é o mais correto? Toda vez que você tiver folhas, o ideal é que chegou da feira, chegou do mercado, você guarde elas da forma correta. Primeira coisa, você tem que lavar. Aqui a gente já adiantou um pouquinho, tá? Então o que a gente faz? Nós soltamos, lavamos, né? Se você olhar todas as folhinhas, a gente já lavou todas elas previamente. Soltinhas, você tira o talo, lava elas bem bonitinhas. Você colocou as gotinhas? Coloquei. Na verdade, a gente pode usar o hipoclorito de sódio, né? Como o próprio nome diz, que ele vai fazer também. É o mesmo princípio do alimento em conserva. Você salga, né, essa aguinha aqui. Para matar as bactérias. Se tiver bactéria, vai morrer. Você deixa de 15 a 20 minutos. Esse é comercial. Ah, mas eu não achei. Usa vinagre, né? O vinagre dá também? Mesma coisa. Quanto de vinagre para quanto de água? 2 colherinhas de sopa para cada 1,5 litro, 2 litros de água. Resolve da mesma forma. Ótimo, tá? vou saber, mais barato. É bem mais em conta, com certeza. E aí assim, você acabou de fazer isso, lavou direitinho, deixou em molho. O que você faz? Você enxágua. Tá? Então você tem que pegar essas folhas, enxaguar uma a uma para deixar bem, né, limpa, para tirar todo o excesso de produto ou até mesmo do vinagre. E aí nós vamos supor que nós já lavamos, tá? Então nós pegamos aqui, lavamos esse alface, que realmente eu já tirei até ele. Tem aquele treco que... né, pra tirar o... eu não sei o nome, mas é um negócio que você tira a água do alface. É uma centrifugazinha. Uma centrifugazinha, Não tem problema, você pode usar. Pode. Ótimo, tá. A única coisa é que às vezes você tem abrandamento de fibra. E aí ele pode estragar um pouquinho mais rápido. Então o ideal é uma coisa delicada. A gente tá falando de uma folha. Entendi. Então percebe? Podemos secá-las uma a uma. É, bonitinho. Então aqui a gente já colocou o hipoclorito, já lavei, tudo legal. Já enxaguei, ela tá pronta pra gente armazenar. Então o que a gente faz? Você tirou. Tem que escorrer bem essa água, tá? Lembra que é um alimento que precisa, que gosta, né, de umidade. E é o mesmo princípio do brócolis. Você vai secar gentilmente, bonitinho, cada folhinha. Secou as folhas, né, bem sequinhas, deixa elas bem secas e tem que se certificar que ela tá seca, tá? Ó, secou. O que a gente pode fazer aí na tua casa? Você pode pegar sabe aquelas travessas de plástico, tipo Tupperware? Sim. Você pode pegar uma daquelas grandes ou mesmo num saquinho. E aí, aqui a gente deu uma adiantada, eu usei uma travessa aqui só pra ficar melhor. E aí, o que você faz? Você pega um papel toalha e você forra. Forrou esse papel toalha, você vai armazenar várias folhinhas aqui e vai fazendo camadas. Com papel toalha. Com papel toalha. Então eu vou lá, né? Armazenei, coloquei, fiz várias camadinhas. Pego outra camada. E aí eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? No final a gente fecha com aquele, com plástico? No final, ou você fecha com plástico, ou se fosse uma Tupperware, eu posso pôr a tampinha da Tupperware e acabou. Eu tenho uma salada fresquinha, que já tá limpa, que vai me durar no mínimo de 3 a 4 dias na geladeira. Olha, dura bem então. Dura bem, dura bem. E assim, eu não perco propriedade nutricional.
Né? Então, assim, ela vai estar fresca, ela vai estar verdinha, eu vou manter as características dela. Porque a ideia é sempre você manter as características do alimento, não deixar isso se perder. Perfeito. Tá? Com todas, rúcula, agrião, alface, todos os tipos de alface, crespa, couve, repolho. Todas elas você pode fazer dessa forma. Ou no saquinho. Ou no saquinho. Eu poderia também pegar aqui, fazer uma camadinha e colocar dentro do saquinho e for retirando, e ir retirando aos pouquinhos. Excelente ideia. Gente, vale a pena. Isso daqui vale muito a pena. Chega correndo mesmo, precisa guardar tudo, mas reservar um tempo, sabe que aquele dia que você vai comprar isso, reservar esse tempo em seguida é importante. É muito importante. Só que tem aqui uns detalhes também, a nossa salada não acaba por aqui. Tomate. Onde você guarda o tomate, Juju? Na geladeira. Onde você guarda o tomate, Carica? Na geladeira. Guilherme, onde você guarda o tomate? Geladeira. Doutor Ricardo Zano, onde é que a gente tem que guardar o tomate? Então, o tomate, ele é uma fruta. Qual que é a grande dica? O problema do tomate é que ele é um alimento que ele vai perdendo muito, tanto a textura e o sabor dele, se ele é muito manipulado ou se ele passa muito tempo da colheita. Tá. Então, o ideal, se você quiser sentir, né, o sabor de verdade do tomate, o ideal é você sempre escolher aqueles mais vermelhinhos mesmo. Certo. É um erro também, muitas vezes a gente vai na feira e aí você escolhe o tomate que está mais amarelando, meio esverdeado, ou até a batata que está ficando verdinha, né? Tá errado. O problema é que isso é a solacina, né? Ela tem uma substância tóxica ali mesmo, que algumas pessoas podem ter até desconforto. Nossa. Então o tomate, o ideal é de 2 a 5 dias depois que você colheu, você consumi-lo. Posso guardar em geladeira? A gente pode guardar em geladeira. O problema só da geladeira é que vai alterar a textura do tomate. E o sabor. E o sabor. Evidentemente, você não vai comer aquele tomate maravilhoso que você comprou no dia. O ideal, então, é guardar na fruteira. É na fruteira e o ideal é consumir assim que você compra, né? O grande problema é que hoje, como a gente comentou no começo, nós temos falta de tempo. Sim. E aí você compra, né? Você vai na feira, o pessoal com 3 quilos de tomate, pensando na macarronada daqui a uma semana. Não, eu como os 3 quilos brincando, fácil, sem virar molho. Então. Numa semana. É aí que está o grande problema. Entendi. Tá? Então o ideal é deixar até o 5º dia fora, aí, pra não perder, aí depois você põe na geladeira que ele vai aguentar mais um tempo. Muito Lembrando bom. que ele também é bem sensível ao gás etileno. Tá. Então ele também vai amadurecer mais rápido a partir do momento que você colocar ele dentro da geladeira. Olha isso, gente. Ninguém sabia isso do tomate. Ele vai. Nós vamos colocar mais uma perguntinha do público, você me responde agora e depois, ovo. Vocês vão rolar de rir com a história do ovo. Karina, um beijo pra você. Carol, devemos separar as bananas mantendo o talinho pra durar mais? Obrigada. E aí? O cacho da banana. Né? Na verdade... Como é que a gente guarda? Quando você tem a banana no cacho, né? Na verdade, não seria nem no cacho, seria na penca. Ela vai segurar mais. Cortou no cacho, aquele talinho, não sei se você já percebeu, isso é uma dica até legal, que muita gente deixa com o talo, né? E fica aquele cacho todo. E você já percebeu que depois de alguns dias começam a aparecer os mosquitinhos? Sim. Né? Acontece que as larvinhas daqueles mosquitinhos, eles ficam exatamente no talo. Jura? Juro. Então, uma dica, se você quiser se livrar desses mosquitinhos chatos que ficam rodando a cozinha, chegou a banana, tira o talo, corta mesmo com a tesourinha, deixa ela individual. Isso nem acelera, nem atrasa o processo de amadurecimento dela. Claro, ela tem que ficar fechadinha com aquele talinho na pontinha, mas o grande... Isso, aquele grandão você corta. Você ainda vai livrar dos mosquitinhos chatos. E corta com a tesoura, porque se a gente corta com a mão, às vezes ela arrebenta. Exato, por isso a gente corta com a tesourinha. Que ideia ótima. Isso ajuda muito. Adorei. Agora, isso aqui a gente não pode deixar de falar disso aqui. Ovo. Já falamos 100 vezes que ele virou aí super alimento, é considerado o terceiro melhor alimento do mundo. Porém, a maneira como a gente armazena os nossos ovos pode mudar essa história dele ser o melhor alimento do mundo? Pode, tá? A questão dos ovos é que, assim, qualquer geladeira... Qualquer não, hoje até as mais modernas é um pouco diferente. Se você pegar as geladeiras mais novas, eles têm um recipiente que você coloca o ovo e coloca no meio da geladeira. Tá. No entanto, é muito comum as geladeiras até mais antigas, você armazenar o ovo aonde? Na porta. Sim, na minha geladeira o negocinho tá lá na porta. Tá lá na porta. O problema de armazenar na porta não é que é um pecado capital, você até pode deixar lá. Só que qual que é o grande problema? Que a porta, ela se movimenta muito. Então, é o lugar que sofre maior alteração de temperatura, porque você abre e fecha o tempo todo. É um local que, com a movimentação, você pode rachar a casca do ovo. E você já reparou a tendência que a gente tem, né? De sempre que sobra uma cebolinha, um alho, você põe lá onde está o ovo, do lado.
Não é assim? Todo mundo faz isso, né? Pimentão, sobrou, põe do lado. Acontece que, por exemplo, a gente pega uma cebola. Tá. A cebola, ela é riquíssima em água. Tá. E ela adora umidade. E ela é um dos alimentos que mais funga. Então, ela gera uma proliferação de fungo muito grande. Então, eu não posso pôr a cebola do lado do ovo? De forma alguma, o ideal é evitar, porque você pode também gerar a contaminação desse ovo. Tá. Outra coisa que muita gente faz errado, Carol, chegou o ovo, a pessoa já vai lá na torneira e começa a lavar, tá? Não pode. Não pode, porque a casca do ovo tem uma película natural que protege esse ovo e a casca é porosa. E aí, o que acontece? Você lavou, você perde isso. E aí, se você tiver qualquer contaminação, a tendência de migrar para clara, para gema, é muito maior. Entendi. Então, o segredo do ovo é, chegou, não lava. Coloca na geladeira. Deixa ele naquela caixinha que ele vem? Não. Não. O ideal também é tirar daquela caixinha, tá? Na verdade, quando você for comprar o ovo, é bom você já olhar como que está o estado da caixinha. Abre a caixinha, levanta o ovo a ovo, nota que tem vezes que ele está grudando até. Por quê? Porque às vezes tem micro rachaduras que já teve vazão e aquele ovo está podre, você não sabe. Tá. Então, olha, vê se a caixinha está num bom estado. Chegou em casa, o que você pode fazer? Poxa, Zanuto, o ovo veio muito sujo, tem fezes da galinha. O que eu posso fazer? Nesse caso, você pode até pegar um papelzinho desse, toalha também. E limpar, mas com carinho, né? Porque é um alimento delicado. Você limpa. Ainda está muito sujo. Tudo bem, pega um pouquinho de água, passa aquele pouquinho e volta ele a guardar. Entendi. Guardou esse ovo na geladeira, tá? Pode colocar naquela tapuerzinha mais alta aí, colocando eles assim em então, cima do não ovo? É adequado, que é o que todo mundo faz também. Não pode. Porque você cria tensão no ovo. Lembra que o ovo, ele tem até uma posição correta, porque ele tem uma bolsinha de ar. Qual que é a bolsinha de ar e a posição correta? É aqui, ó. Toda vez que você pega um ovo, né, a posição correta, ele tem uma ponta e ele tem uma basezinha. É você colocar com essa ponta mais fina para baixo. Por quê? Porque ele tem uma bolsinha de ar e você aumenta a durabilidade desse ovo se ele sofrer alguma pressão. Então a pontinha é sempre para baixo. E é desse jeito que tá nas caixinhas que a gente compra no mercado. É que como teve muita movimentação no mercado, às vezes eles vão virando, o pessoal mexe para olhar. Mas essa é a forma correta de guardar. Mas aonde a gente coloca? Se não pode ir na coisinha da porta... Se não pode deixar na caixinha que ele veio, se não pode botar no Tupperware. O ideal é você colocar, sim, no Tupperware, nessa caixinha que vem, mas no meio da geladeira. E tentar colocar eles enfileirados. Não um em cima do outro. Não em cima do outro, tá? E lembrar que ovo, ele tem, né, assim, pode ter uma contaminação por salmonela, que hoje, a salmonela, mais de 40% das contaminações alimentares é por ela, causa diarreia, pode levar até a morte, tá? Geralmente tá lá na gema. É seríssimo, é muito perigoso, seríssimo. Né? E aí sim, na hora de consumir esse ovo, você lava. Porque muita gente também tem esse erro, não é para lavar, então não vou lavar. O que a pessoa faz? Vou comer o ovo, bate, quebra e aí você contamina quando você... Quando quebra, mas aquela dica de jogar num copo, assim, pra ver se ele afunda, se ele tá bom, e aí já lava ao mesmo tempo. Isso na verdade é pra você ver se o ovo é novo ou se o ovo é velho. Tá? Não dá pra ver se tá bom ou se tá ruim? Toda vez que boia, já jogo fora. Não, na verdade é assim, você tem que pegar uma vasilha com água, colocar um pouquinho de sal, e aí você coloca. Se afundar, é que o ovo é mais jovem. Porque essa bolsinha de ar é um pouco maior. Se ele boiar, é menor, perdão. Se ele boiar, que essa bolsinha de ar é maior, é um ovo mais velho, não quer dizer que tá podre. É que isso é coisa que a avó da gente ensinava e foi perpetuando, Joguei vários fora, coitado dos ovos. Ele foi perpetuando. Que a gente fica com medo, vai dar pra criança, Fica, né? A gente fica. Olha, eu só posso te agradecer as dicas maravilhosas.